Ao som. Tira o som do seu celular, por favor. Eu tirei. E desliga aquele ali que fica tocando na hora. Glorinha, tenta chegar mais próxima do microfone, que está muito baixinha a sua... Está baixo, é? Está muito baixo. Ou então aumenta o volume aí do teu computador. Não adianta. Não adianta. Adianta a gente aumentar o nosso. Tanto baixo. Já está aumentado. Não, já está Vou botar aumentado. um pouquinho mais alto. Bom, tchau. Tchau, Deus. Mais, tá, 2 minutinhos, né?
paz nos trouxe a sua paz. Meire, você gostaria de fazer a leitura da página inicial e a prece? Está sem som, Meire. Posso fazer sim. Ah, que bom. Então, pode começar. Pode começar primeiro. A página eu leio e você comenta, então. Tá, a Pode gente vai ver outras pessoas aí para te ajudar a comentar. É a prece Tá. que você faz agora, tá bom? Posso fazer a minha, né? Claro, Tá. Pode começar? pode. Meu Senhor e meu Deus, permita que eu agradeça mais do que peça. Eu quero agradecer muito as graças que eu tenho recebido, a semana que passou, o pertencer e poder compartilhar com as pessoas nesse grupo. E quero agradecer muito por tudo que tem acontecido, que eu consigo assimilar durante essa aula, durante esse estudo. Senhor, permita que ilumina esse estudo para que a gente possa desenvolver algum aprendizado que nos torne pessoas melhores. Agradeço, Senhor, por hoje estar aqui nesse estudo. Agradeço por me permitir o amanhã. A minha prece é sempre que eu tenha serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, que eu tenha coragem de lutar, de consertar as coisas que eu posso mudar, e que Deus me dê sabedoria para distinguir umas das outras. Senhor, faça que esse gesto que eu faço diariamente não seja simples e mecânico, mas que seja mais uma prece. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Então, que eu tenha bons pensamentos, que eu não fale nada, que eu cale na hora de calar e que eu fale na hora de falar, e que eu tenha sentimentos bons. Amém. Amém. Qual que é? Qual que é mesmo? É 25. 25. 25. Tá. Tende calma. E disse Jesus, mandai assentar os homens. João, capítulo 6, versículo 10. Esta mensagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão, no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos, maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente, se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir
o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Bem, os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Eu acho que paz é uma das coisas assim, que a gente mais precisa, né? Aquela paz. O que mais me deixa triste é ver a nervosia, é ver o destempero, é ver a intolerância com as coisas. Por coisas mínimas, as pessoas já estão gritando, já estão se exasperando. Então, isso me toca profundamente. Então, aqui eu vejo a fome do corpo, né? A pessoa com fome, né? Perde a serenidade, né? Eu nunca senti fome, graças a Deus, mas eu entendo que meu pai sempre falava, na casa que não há pão, todos gritam e ninguém tem razão, né? Então, há um desequilíbrio nessa fome física, eu acho. Agora, essa fome de paz, eu não sei se eu vejo de um lado mais simbólico, eu acho assim que Cristo é um pouco, uma pessoa, um grupo que tem um pouco de paz, talvez esse grupo consiga acalmar uma multidão, entendeu? Então, eu acho que é por aí, porque se um tá bravo, o outro tá bravo, o outro retruca, então isso aí vai vai se tornando uma guerra, né? Então, eu acho que há a fome da paz e tem aqui, eu acho que falou dessa fome também, dessa fome do corpo, né? E com pouco, às vezes, do material, do pão material mesmo, que vai alimentar o meu corpo, talvez eu consiga, né, fazer o bem para muita gente que tem menos do que eu. Então, é por aí, pode falar, Pepita, pode completar aí. Eu achei que você colocou muito bem, né? E você falando isso, me lembrou, eu sou péssima para certas lembranças, mas me lembrou daquela situação, foi Tailândia, Glorinha, daquele professor que ficou com aqueles meninos dentro daquela Tailândia, não foi? Na Então, gruta, eles ficaram em condições que, para a ciência, seria impossível sobreviver tanto tempo sem alimento, sem água, sem. E ele ficou fazendo técnicas de respiração, de meditação, ou seja, ele alimentou aqueles garotos de um alimento que não era físico. Ele criou a ambiência para que a espiritualidade alimentasse essas pessoas. Nós vemos no capítulo 19 do livro Missionários da Luz, que é um livro assim riquíssimo, riquíssimo, e ele tem um capítulo que fala sobre passes, e ele vai abordar o caso de uma senhora grávida passando por problemas muito difíceis e é alguém que não tem nem o necessário para se nutrir. Então, o orientador, né, Alexandre, diz assim, olha, se essa irmã não receber o amparo, e ainda passava por problemas muito difíceis, então, o aborto será fatal. Então, ele não passa, além de tirar as toxinas dos pensamentos preocupantes, de toda a problemática que ela vivia, de dificuldades financeiras, eles trazem uma substância que eles pegam na natureza, que eles manipulam com a energia deles e aplicam para dentro da bolsa, né? Para que o feto fosse alimentado. E eles dizem, sem esse recurso, ela não conseguiria levar a termo, não iria conseguir levar a termo a gestação. Então, nós temos, assim, esse relato de André Luiz, mas nós tivemos esse relato, quer dizer, essa situação que aconteceu agora, em pleno século XXI, e que foi real e foi palpitante, e que deu uma demonstração prática de que, olha, o alimento espiritual, ele é real, ele nutre a alma, ele consegue superar e digamos assim, abastecer.
Agora, o que ele chama a atenção, a Meire falou muito bem desse ditado popular, né, onde todos não tem bom, todos gritam e ninguém tem razão, mas o problema todo é que a gente pede, e muitas vezes a gente não se aquieta, não se acalma para receber a dádiva. Então, às vezes, a gente está precisando de uma orientação, mas se a gente fica naquele nervosinho, ai meu Deus, gente, a gente não consegue entender, perceber as intuições que nos são encaminhadas. A gente não consegue perceber a saída do labirinto. Então, a gente precisa realmente serenar, ele dá a coisa do assentar-se, do aquietar-se, né? Ele fala de uma multidão, reparem também da lei da cooperação, ele vê uma multidão, a gente diz assim, naquele tempo tinha pouca gente, mas ele fala de uma multidão de quase 5.000 pessoas. Eu acho que Emmanuel não iria mentir. Então, vinham pessoas, o problema é que aquelas pessoas não eram residentes locais, porque como, assim, a notícia do Cristo havia se espalhado, foram atraídos para aquele momento milhares de pessoas de outras localidades muito distantes. E naquela época não tinha Uber, não tinha nem bonde, não tinha nada, né? Então, as pessoas andavam a pé e andavam muitos quilômetros a pé. Então, aquelas pessoas, ele fazia a prédica ao cair da tarde, aí vai pela noite adentro, elas teriam que voltar, né? E como? Mal alimentadas. E aí ele propositalmente, a gente acha que ele não sabia que tinha alguém com 2 peixinhos, né? E 5 pães. Aí vamos lá, Aí quando ele faz a multiplicação, e repara que os apóstolos, quer dizer, esse é o primeiro relato de milagre, assim, de multiplicação de pães, coisa e tal. Mas os apóstolos já sabiam que ele fazia isso, gente, porque senão não vinham dizer para ele, Senhor, não podemos dispensá-los, estão com fome. Ou seja, eles estavam esperando que ele providenciasse a materialização do alimento. Senão eles não pediriam. Né? Se eles foram pedir, é porque sabiam que ele podia fazer. E aí trazem o rapaz, ele distribui para os discípulos, e os discípulos vai se multiplicando, quer dizer, eles vão cortando e não acaba, vão cortando e não se acaba, e vão multiplicando e se abastece, todos são alimentados, como diz no Evangelho, sobejamente, e ainda sobram cestos cheios de pães, né, de pedaços de pão e de peixe. Então, o que eu acho que a gente tem que aprender com isso é que muitas vezes a gente fica agoniado quando a gente olha assim para o nosso cenário e a gente acha que está tudo muito escuro. A gente não vê saída. A gente acha que a gente não vai conseguir solucionar o problema, a gente acha que a coisa está demorando demais, a gente se desespera. Então, se a gente se desespera, a gente não consegue perceber, a gente não consegue acolher. Então, a gente não consegue se aquietar, nem receber as bênçãos do Pai. Então, que a gente possa aprender a buscar essa quietude da alma, sabe? Essa coisa assim, a Meire falou muito bem, que é muito triste quando a gente se vê em situações em que as pessoas se destemperam por nada. Por nada a pessoa entra num clima como se fosse uma batalha. E aí a gente vai minando a nossa resistência. E aí a gente também passa a ter parceiros que não gostaríamos de ter, para nos insuflar esse destempero, enfim. Então, alguém gostaria de falar alguma coisa mais sobre essa página? Não? Então, vamos começar a nossa leitura? Verônica, tempo que você não lê, quer ler um pouquinho? Posso ler.
Continuando a palestra, né? É isso. Capítulo 21, a palestra. A palestra, senhora Laura, exclamei com interesse. Em numerosas interrogações, revelar-me-á curiosidade, relevar-me-á curiosidade, o abuso. Não diga isso, retrucou bondosa. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar, todavia, é sempre fácil informar. Rimo-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Ela sorriu e esclareceu. Na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. Os bônus horas, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons obtidos por nós mesmos a custas de esforço e dedicação. As construções, em geral, representam patrimônio comum sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30.000 bônus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Nossa moradia foi conquistada pelo trabalho perseverante do meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com filhos tenros, tive de enfrentar serviços rudes. À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. O suor do corpo, a preocupação justa nos campos de atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando para o progresso efetivo dos que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade. Vamos dar uma paradinha, esse parágrafo é imenso, né? Quase 2 páginas do parágrafo, mas pode comentar, Verônica. Bom, eu acho que, não sei se eu tenho muita coisa a comentar, porque eu achei ele um pouco descritivo. Ela se coloca aqui na posição ainda, né, de uma forma humilde, que não tem ainda condições de ensinar, mas todavia poderia informá-lo, né? E ela vai explicar para ele as aquisições sobre a propriedade nessa colônia, né? E ela fala que assim como na Terra, porque aqui, embora a gente ache que as coisas nos pertencem, mas também não nos pertencem, provisoriamente são emprestadas a nós para servirem ao nosso crescimento e a do próximo, da mesma forma que lá. E ela fala que todas as aquisições lá são realizadas através do trabalho, que o bônus hora, que é utilizado aí no nosso lar, seria a moeda do local, né? A espécie do dinheiro. Cada um teria
não teria o supérfluo, né? Cada um teria apenas um lar, todos teriam necessário, né? Uma vez que todos conseguiriam com um tempo de serviço razoável, todos conseguiriam o necessário, todos conseguiriam um lar. Depois, posteriormente, ela fala que foi o esposo, né, o companheiro dela, o Ricardo, que conseguiu através das horas de trabalho. Quando ela chegou lá, ela estreou a habitação. Eu acho que o mais interessante aqui foi que as dificuldades que ela passou durante o tempo de viuvez, né, que fez com que ela tivesse que se dedicar a trabalhos rudes para sustento dos filhos pequenos ainda, proporcionou, né, uma experiência, um ganho que fez com que ela se desviasse de tentações, vou usar esse termo, né, ela coloca aqui, coberte muitas e perigosas tentações, porque ela não tinha tempo para isso, né? Então, uma vez que Chico fala que a evolução se dá através de duas suor e das lágrimas, né? Então, através do suor, do trabalho rude, das lágrimas que ela com certeza deve ter vertido nisso, fez com que ela passasse brevíssimo, acho que ela passou, né? Compreendi pouco tempo no umbral, acho. Não sei se fala quanto tempo, mas eu acho que se foi coisa pouca. Eu acho que é só. Complementem aí. Eu acho assim, outro detalhe que só para gente que vive agarrado a tudo que é da terra, igual um polvo, né, ali incrustado, repara que ela diz que durante anos consecutivos eles tiveram uma vida de perene ventura, ou seja, eles estavam plenamente felizes lá, trabalhando pela evolução e unindo-se, o casal unindo-se cada vez mais, cooperando no progresso efetivo daqueles que lhes eram afins. Com o correr do tempo, vieram os filhos Lísias e Holanda e Judite. Então, isso aí foi a suprema felicidade. Aí, imagina, enquanto eles lá ficaram extremamente felizes com a chegada de Lísias e Holanda e Judite, você imagina que as esposas ou esposos do Lísias, da Yolanda e da Judite ficaram aqui chorando, né? A partida. A gente chora a partida. É por isso que eu gosto muito daquele texto Chegadas e Partidas, muito bom, porque ele fala isso mesmo, né? Enquanto a gente aqui chora a partida, não é? O barquinho está chegando lá no outro porto e as pessoas que aguardam a chegada estão hiper felizes do retorno e da chegada, porque a gente imagina assim o nosso núcleo afetivo aqui. Mas olha, eu acredito que o núcleo afetivo que temos do lado de lá é muito maior. É muito maior. E essas pessoas estão, se a gente teve uma vida, então, a pessoa que não teve uma vida e que não aproveitou bem o tempo, que não teve uma vida produtiva, que não se empenhou para, né, trabalhar os sentimentos, aí a gente vai ter que ficar preocupado mesmo, porque não deve ser nada agradável tirar férias no umbral, né? Mas se a pessoa teve uma vida laboriosa, se ela foi uma pessoa digna, se ela foi uma pessoa que nunca, né, que se empenhou em ser solidária, gente, vai ter lá, imagina, vai ser uma festa. Nossa chegada, se a gente conseguir partir numa condição favorável, a nossa chegada vai ser uma festa, como a gente faria para um parente que está longe, né? A gente que tem família distante, quando chega um filho que você não vê há 1 ano, 2 anos, gente, que alegria, que felicidade, né? Que coisa boa, né? Então, só para a gente ter essa percepção que a gente às vezes não, né, não tem. Aí fica vendo que ela era uma mulher viúva, jovem, com 4 filhos, né? Que são esses 3 mais a Teresa, que ela vai falar depois, né? E aí eu acho que é importante que a gente, isso, o resto você já comentou,
que as dificuldades que a gente julga que, meu Deus, que vida, na realidade, muitas vezes são instrumentos a nosso favor para nos proteger de situações perigosas, porque todo mundo acha que é ruim quando a gente está vivendo dificuldades, mas o perigoso é quando a gente está vivendo sem dificuldades. O perigoso é viver sem dificuldades, quando tudo está assim muito favorável para nós, em que nos acomodamos no nosso conforto, que nos fechamos, né, no bem-estar do nosso lar. A outra coisa também que ela chama a atenção é que cada família só pode ter um lar. Então, eu imagino que você vai agregando as pessoas ali, né? Então, por exemplo, a mãe do Lísias, o pai, aí vão chegando as outras pessoas, né? Vão chegando os outros familiares e você vai acolhendo, né? E como é um eterno ir e voltar, né? Enquanto uns chegam, outros partem. Então, eu acho que tem espaço assim para todo mundo, mas é bem interessante a gente refletir sobre isso. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse trecho? Eu tenho uma dúvida. Posso Fala. perguntar? Só para eu entender, pelos capítulos anteriores, dá para perceber que cada região tem a sua casa, digamos, após umbral, tem como se fossem outras cidades, assim, Sim. divididas geograficamente. Mas quem vive, tipo assim, a minha família, vai tudo para um lugar, vai tudo para uma região, para a mesma região, ou pode acontecer de irem para locais diferentes? Olha só, Natane, digamos que na sua família Uhum. tem alguém que seja um espírito muito iluminado, que a gente, digamos assim, enquanto encarnado, a gente não valoriza, porque às vezes a gente vai dizer assim, fulano é tão bom, ele é tão paciente, e a gente não percebe, às vezes, a grandeza daquela criatura. Então, se a pessoa for muito iluminada, ela pode não ir, por exemplo, digamos que seja uma cidade como o nosso lar, que é uma cidade transitória, é uma cidade em que todos nós sonhamos com o nosso lar, mas que ainda é uma cidade próxima à Terra. Mas há muitas outras cidades, digamos assim, num grau muito superior ao nosso lar, tá? Então, essa pessoa, como é o caso da mãe do André Luiz, né? Que a gente já viu que ela veio visitar o filho, mas ela está domiciliada em uma região superior. Mas isso não afasta as pessoas, porque quem está acima sempre pode visitar quem está abaixo. Quem está abaixo é que precisa de permissão, concessão para ir, digamos assim, a um outro local. Mas a tendência, né, é que a gente fique, né, mais ou menos próximo, né, digamos assim, se estamos mais ou menos na mesma condição. Tá, entendi. Eu tive um desdobramento há muitos anos, e aí eu fui levada a um local, uma região que eu achei assim muito bela, porque eram umas campinas, não era planície, eram como se fossem assim morretes, sabe? Tinha umas árvores, umas coisas, como se estivesse fazendo um loteamento. Aí aquilo tudo verdinho, verdinho, verdinho. Aí essa irmã, que às vezes, nas preces, ela me levou até aquele local e me entregou a uma outra pessoa. E aí essa pessoa falou assim, senhora Willy, é aqui. Aí esse espírito, eu só lembrava que ele falava, ele me tratou de senhora Willy. E disse que aqui a senhora está fazendo aqui é a fundação. Se conseguir passar por todas as provações, se conseguir passar, der conta do recado, ou seja, naquele momento eu acordei achando que eu ia ter uma vida bem difícil. Mas estava ali a fundação, o local era assim encantador. A fundação, eu achei aquilo bem pequenininho, uma coisinha bem, sabe, não era uma casinha, casona não, né, não sei, era uma coisa bem, mas assim, bem bucólico. E eu nunca esqueci disso, né? Então,
eu acho que todos nós, assim, se a gente que veio, assim, com o propósito de trabalhar nossos sentimentos, né, de dar conta, né, assim, resolver algumas questões. Por isso é que a gente tem, quando a gente batalha naquela coisa assim da preservação, né, da unidade familiar em que fomos colocados, da luta pelo crescimento, né, das pessoas que estão ao nosso lado e de nós mesmos, né? Eu acho que é porque isso aqui passa muito rápido, gente. Passa muito rápido. Eu falo, estou vendo assim alguns rostinhos mais jovens, mas olha, parece que foi ontem que eu tinha 30 anos, 25. Gente, estou aqui, beirando os 70. Então, é um piscar de olhos. E aí a gente se pergunta, sabe, todas as vezes que a gente, às vezes, se desentendeu, brigou, coisa e tal, gente, eu fico perguntando, mas por que não tinha sentido? Não há sentido. A gente não consegue ver sentido para a perda de nosso tempo. Aí minha vontade era aquilo que a Gracinha ia falar, como é que eu gostaria de voltar lá atrás, começar de novo, para acertar, errar menos um pouco, né? Mas, enfim, vamos ver o que dá daqui para frente. Como diz Paulo, né? Obrigada. Quem quer ler um pouquinho? A gente, eu não sei se falou, a gente se vincula muito, né, com aquelas pessoas que nós temos afinidade, né, de coração, os nossos elos afetivos. E aí, onde está o nosso desejo, o nosso coração, geralmente a gente vai se agrupando, né, os afins. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, não só geograficamente, mas a gente tem essa atração, né? Se nós estamos aqui reunidos neste grupo, mesmo que virtualmente, é provavelmente que tenhamos saído de alguma localidade comum, não é? A gente pensa que, digamos assim, que eventualmente, por exemplo, eu cruzei com o caminho da Natane num belo dia, assim, né? Quer dizer, um dia até difícil para ela, mas eu digo assim, e a gente acha, não é casual, não é casual. A gente aprende que a gente não se reúne por casualidade, não se reúne por casualidade. A gente vai, a espiritualidade, ela vai nos conectando, e como eu acredito que nós tenhamos passado por processos comuns, né, nos reunimos agora, e aí o que parece simpatia natural, na realidade, nada mais é do que o reencontro de almas que têm algo em comum, né? E almas que já têm uma empatia natural, né? E é como a gente precisa se alimentar desse outro alimento, não é? Jesus não vai vir lá, né? Mas ele distribui esse alimento espiritual através do próprio ser humano. Então, por exemplo, estar aqui com vocês, partilhando desse momento, a mim alimenta, nutre, abastece. E isso já em si já é uma finalidade, né, do reencontro. E eu acho que a gente passou lá por um centro dos mensageiros para treinamento, para treinar. A gente vai ver isso, né, André Luiz, né? Centro dos mensageiros em nosso lar. Você faz curso para ser boa esposa, faz curso para ser boa mãe, faz curso para ser professora, faz curso para tudo. Ou seja, você é preparado de acordo com com a tarefa que você vai ter que enfrentar. Então, a gente deve ter esse cruzado, né? Sem contar os desacertos, que eu prefiro não entrar nesse mérito da questão, que a gente também deve ter se cruzado nos desacertos. Gracinha, quer ler um pouquinho? Posso ler. Após ligeiro intervalo, em que parecia meditar, minha interlocutora tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. O presente estava cheio de alegria, o passado chamava contas, para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna.
Não podíamos pagar a terra com bônus hora, e sim com o suor honrado, fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia, então, nossa volta. Aquelas afirmativas causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que se referia tão fundo aos meus ouvidos, na colônia, o assunto referente a encarnações pregressas. Senhora Laura, exclamei, interrompendo-a, permita, por obséquio, uma parte. Perdoe a curiosidade. No entanto, até agora, ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado, logo após a sua vinda, ou esperou o concurso do tempo? Esperei-o, replicou sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz, do mesmo modo. Portanto, somente a alma, muito segura de si, recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências, e se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Quer comentar, Gracinha? Uhum. Ela continua, né, falando aqui sobre a necessidade de retorno à Terra, né? Ela viveu aquele tempo lá num edílio junto com o marido, se reencontraram novamente, mas era necessário retornar. E deve ser essa questão mesmo que a gente vive, né? Isso que a gente já aprendeu. Vamos e voltamos quantas vezes forem necessárias para que possamos refazer os nossos passos. Além disso, ele falou aqui da história das reminiscências. Eu, por exemplo, não tenho o menor preparo para saber nada do que eu fiz no passado. Se o que eu fiz agora nessa vida já me tortura, imagina lembrar de outras vidas. Eu não quero lembrar, não, nem quando eu for para o lado de lá. Eu quero trabalhar bastante primeiro para ser capaz de saber sem me desequilibrar, sem dúvida. Eu acho que quem não tem condições de saber vai se desequilibrar mesmo, vai à loucura. Porque deve ser terrível, né? Você, muitas vezes, aponta o dedo para o outro, fala um monte de besteira e não sabe o que você fez, né? Então, é complicado. Acho que completa, Pepita. Não, gente, olha, realmente isso que você está falando é verdade. Aquilo que eu disse, a gente olha para o passado e diz assim, nossa, eu não agi bem aqui, eu não agi bem ali. Se a gente for procurar situações em que nós não agimos como deveríamos, ou como seria melhor, né? Isso nos incomoda, né? Isso nos incomoda. Então, às vezes coisas pequenas, coisas pequenininhas, assim, bem pequenas, mas você diz assim, caramba, eu podia ter sido mais generosa nesse tempo. Alice, vou até confessar, sabe que um dia, né, você foi até o metrô encontrar comigo e para levar umas doações. E você sabe que eu era um caos, né, para dirigir, morria de medo de tudo, né? Aí, na volta, eu falei, tá bom, então vamos. Aí você entrou no carro, aí eu falei assim, Alice, eu vou te deixar aqui na Praça da Bandeira, e você ficou assim, eu te deixei na Praça da Bandeira, porque eu falei, eu não vou saber, eu vou te levar na tua casa, eu não vou saber sair de lá, vou me perder toda. Você sabe que vira e volta, quando isso me vem à mente, é uma tortura, que eu digo, meu Deus, não tinha GPS, não tinha isso. Mas a Alice não esqueceu isso também, não. Hã? Eu nem lembro. A Alice ficou sentidíssima. Eu acho que não. Tinha o A minha Waze nem tendência Google não ia Maps. aceitar muito carona, a João. Não, mas eu digo assim, o que eu quero dizer é que às vezes são coisas que parecem assim, eu garanto que ela nem lembra. Mas assim, quando eu me lembro assim daquela situação, era um fim de semana, eu fui lá para pegar o raio das doações, ela foi levar as doações A para mim. bandeira é muito perigosa, hein?
Pois é, te deixei lá na Boca do Lobo, na Praça da Bandeira. Brincadeira. E aí, Alice, olha, você pega condição, você se vira, porque eu não vou saber te levar na tua casa e sair de lá. Gente, ela morava na Tijuca, ainda mora lá, né? Mas aí eu digo assim, aí, quer dizer, coisas desse nível, que eu digo assim, gente, aí, situações assim, se situações bobas, quando vem à mente, te atormentam, te diz assim, caramba, como é que eu fui medrosa, como é que eu fui mesquinha, como é que eu fui isso, como é que eu fui aquilo. Você imagina situações em que realmente a gente não teve um proceder muito bom. É terrível, é terrível. Né? Aí ela vai falar mais adiante, depois aí a gente vai falar, porque uma coisa é a gente saber, por exemplo, eu sei que eu fui tal personagem lá atrás, mas o saber é uma coisa. Agora, você tomar o domínio emocional de toda a experiência é outra coisa muito mais grave ainda. Mais tenebrosa. Mais tenebrosa, mais tenebrosa. Mas alguém gostaria mais de falar alguma coisa sobre... Eu só fiquei com uma dúvida. Fala, Maria. Assim, porque essa lembrança que ela teve, essa lembrança, esse conhecimento que ela pôde adquirir, ela e o marido, no caso, de vidas passadas, não obrigatoriamente foi da última, né? Pode Não, ter ela vai anteriores falar, ela vai ainda, ter, né? Ela vai ter acesso, quer dizer, veja bem, começaram a brotar, virem à tona reminiscências de vidas De passadas que outras elas ainda. não conseguiam entender, eles não sabiam exatamente, e estava acontecendo com ela e com o marido, ou seja, era assim, digamos assim, a lei, né, descomprimindo a mola e trazendo à tona Permitindo. situações que estavam exigindo reparação. Porque Sim. quando isso vem à tona, é porque há uma necessidade de reparação, a consciência não suporta mais. E aí ela vai dizer aqui que eles vão buscar ajuda, ela vai dizer, tá? Então, para não me antecipar, mas tem gente que encarnado tem vários flashes de vidas passadas, né? A gente vê isso também lendo Diversidade dos Carina, do Hermínio Miranda, que é fantástico, né? E vale a pena para quem se interessa por essas coisas ler. Mas então vamos continuar. Você quer continuar lendo um pouquinho, Maite, já que você está aí perguntando? Leia. Peraí, agora me perdi. Explicou-me, né? Não, mas a senhora recordou Mas a senhora, o passado. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntei. Explico-me, respondeu bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado d'alma. Resolvemos ambos consultar o assistente Longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa de auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. O chefe do serviço de recordação não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. E bastou a leitura para que se sentisse na posse de reminiscências? Atalhei curioso. Não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Então, pode comentar. Respondendo até a pergunta, né, que eu tinha feito. Então, assim, aparentemente é como se eles também já estivessem pelo trabalho, pela última encarnação e pelo trabalho desenvolvido na colônia, eles também já estavam em condições, talvez, amadurecidas para suportar
e compreender, pelo menos, ter acesso a esses arquivos das outras vidas deles, né? Porque provavelmente esses flashes que eles tiveram foi alguma coisa que foi permitida a eles para estimular a curiosidade, não sei. E aí a gente vê o seguinte, repara, viu, Verônica, aqui eles têm o gabinete dos magnetizadores, que na colônia Maria de Nazaré é feito pelos orientais, dos magnetizadores. Aqui ele não faz nenhuma referência a quem sejam esses técnicos do magnetismo, não é? Mas são pessoas especializadas em fazerem as famosas, que eles dizem, são verdadeiras intervenções cirúrgicas na nossa psique. Então, eles liberaram, né, afrouxaram, para eles pudessem penetrar na vivência emocional. Então, uma coisa é você ver o filme, você primeiro eles tiveram conhecimento da história, meditaram sobre aqueles acontecimentos e depois foi permitido a eles o acesso, aí é ao vivo e a cores. É como se você revivesse emocionalmente. A regressão de memória. Não, aí não é mais do que isso. Você vai viver integralmente todos aqueles episódios. E para quê? E isso é o que ela diz logo no início. Se você se propõe a uma aventura dessas sem preparo emocional, você pode chegar ao desequilíbrio e à loucura. O Hermínio Miranda coloca também essa questão, né? Ele fala daquela senhora que o procura porque ela tinha verdadeira aversão à mãe. A mãe fazia tudo por ela e ela não suportava a mãe, a ponto de não querer comer o alimento que a mãe preparava. Se a mãe fazia alguma carícia, ela fugia para lavar as mãos ou o rosto. E aí o Hermínio Miranda explica para ela: minha filha, se você, não lembrando o que aconteceu entre vocês, você não consegue perdoar a sua mãe, imagina se você abrir essa caixinha de Pandora. Aí a coisa vai degringolar de vez. Você não terá benefício nenhum, pelo contrário. Então, muita gente tem curiosidade para querer saber o que foi na vida passada. Aí é o que o Décio fala sempre, né, gente? Nós somos a melhor versão de nós mesmos. O que a gente foi para trás foi pior. Hoje, nós somos a melhor versão de nós mesmos. Então, essa preocupação da gente querer... Porque tem muita coisa daquela vaidade humana, né? Fulano foi Cleópatra, foi Napoleão, foi não sei quem. Gente, o que adianta ser lá o bambambam de não sei o quê se a gente só fez besteira, se nossa experiência foi um desastre, né? Então, que a gente não tem essa preocupação. E muitas vezes as lembranças vêm, assim, tem muita gente que tem lembrança, mas eu vejo que a lembrança vem só para que a gente se conscientize dos nossos compromissos. Para que a gente, olha, tá vendo? Aqui você já fez isso. Você não pode repetir. Eu acho que quando elas afloram naturalmente, é só para te lembrar que, olha, você tem débitos nessa área, você não pode repetir. Glorinha quer ler um pedacinho? Faltam 12 minutos, hein? Mas falta pouquinho agora. Eu acho que agora é só um fechamento mesmo. E onde está nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sob forte impressão. A genitora de Lísias meneou significativamente a cabeça e murmurou: em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Temos muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. E de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe, ao lado da filha ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou: a mãe de Heloísa não tardará.
a passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. Então, ela vai confiante. É bom que vai preparada, né? É diferente quando a gente vai para lá, a gente não vai preparado, né? Gente, ela já tem até emprego, ela já tem trabalho esperando por ela. E olha, seguirei dentro de breves dias, né? E a gente sabe que quando o espírito vai reencarnar, dá um medinho, né? Dá uma aflição. Medão. E voltar a Medão, Glória, dá um medão. Voltar. Mas ela parecia estar bem segura. Voltar à carne é um desafio, né, para nós, né? Porque a gente chega aqui, às vezes a gente faz tudo ao contrário do que planejou, né? Do que era para o nosso benefício. Mas e ela também tem um mérito de poder esperar chegar a filha, né? A filha vai chegar aí também com o mérito de não precisar passar pelos tratamentos, não vai passar nem pelo umbral, né? E partir sossegada, como ela diz, né? Porque os filhos vão estar reunidos, né? Esse é o sonho de toda mãe, né? Mas para poucas, né? Talvez. Mas é bacana, né? E aí vai confiante, né? Ela vai retornar confiante a carne. Mas é isso. Vocês reparam que a vida realmente é chegadas e partidas. Quer dizer, repara, ela ficou com o amor da vida dela, ficou lá na espiritualidade super feliz, agora ele voltou, não é? Ela continua lá, provavelmente só vão se encontrar daqui a uns 20 anos, né? Beto. Sei lá quando, né? Eles estão encarnados aí, ué. Sim, pois é, né? Provável que estejam, né? E aí você, né? Depois os filhos vão voltar de novo, olha, ou vai e volta, né? Que a gente tá tudo Já tão certo. idosos, né? Não são os pais de 30, Emmanuel? Nem tanto. Emmanuel, mais ou menos 2000, não são tão idosos assim, não? Não, o livro é de 1930. Não, Emmanuel seria filho do Lísios, eu acho. Ah, é? Não, eu li que seria filho da Laura e Ricardo naquele livro da Marlene. Não. Você repara que em 40 e pouco, ela já ia partir, né? Dona Laura, e detalhe, a história não aconteceu quando o livro foi escrito, já foi relatada um pouquinho antes, né? Acho que antes de 40, quando começou a guerra, né? Ele vai falar da guerra aqui, não, ele vai falar durante a guerra. Então, por aí você faz as contas. Né? Se tiver viva, tem pelo menos uns 80 anos, por aí. Se nasce na década de 40. Não, mas aí tudo bem, isso aí... Gracinha, você estava muito pensativa com a moça. Deixa a Glorinha cantar. 7 minutos. Deixa a Glorinha cantar. Chegou reforço aqui. Que ótimo. A gente vai... Reforço não chegou muito, não. Eu vou tentar, porque Renato canta mais alto, né? Fica melhor. Tem que cantar alto, porque as pessoas não estão escutando muito. Trazer a sua paz.
terra iluminar, afastar do mundo a guerra, o chacal devorador, e destrói tudo na terra, espalhando dor, a gemidos de aflição, já não há mais primavera, criancinhas pedem pão, homens lutam como quer. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos, vem perfumar corações e exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações e exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciência e fazer feliz o mundo. Som, Pepita, som. Pode dedilhar alguma coisa, Glória? Vamos fazer a nossa prece. Agradecendo a Jesus a oportunidade que nos reúne em seu nome. Aqui estamos, Senhor, espíritos profundamente endividados contigo e com este planeta, que nos acolhe como mãe generosa, que nos oferece tantas oportunidades. Senhor, que possamos ser gratos, sempre profundamente gratos a Ti, pelo dom da vida, pelo dom do entendimento, dessa doutrina que clareia nossos raciocínios, que nos mostra perspectivas de crescimento e de vida eterna. Te agradecemos, Jesus, pela bênção da família, pelos lares que nos acolhem, por aqueles que colocastes ao nosso redor para nos ajudar a crescer, que possamos de nossa parte ajudar também, contribuindo com tudo que for possível ao nosso alcance, para amenizar as dificuldades do caminho, nosso e daqueles que estão conosco. Permite, Senhor, que as reflexões que esta obra magnífica nos oferece sejam guardadas no íntimo de nossos corações e trazidas para a vida prática, para o nosso cotidiano. Que o afeto que esses corações nos despertam, Senhor,
se estenda, que cada criatura receba as vibrações amorosas que vêm de ti e que vêm dos espíritos amigos que nos envolvem. E nesse momento, Jesus, nós te pedimos que visites seus lares. Olha a nossa irmãzinha Natânia. Fortalecei-a, Senhor. Pacificai-a. Renovai-lhe o ânimo e a coragem para a luta. Como uma guerreira que é, Senhor. Que ela tenha bom ânimo. Porque só tu sabes quando é o término da nossa batalha. E só tu sabes o que nos reservas. Então, que ela possa renovar a sua coragem, o bom ânimo e a esperança. E que possa dizer, Senhor, aqui estou para cumprir os teus desígnios. Mas te pedimos igualmente que visites os lares da nossa irmãzinha Meire. Abençoa, Senhor, por essa vida tão laboriosa, pela sua simplicidade, pela sua dedicação, pela sua amorosidade. Ampara-lhe a família, os rebentos que se tornaram núcleos de outras famílias. Abençoa igualmente, Senhor Jesus, o lar do nosso irmão Antônio, da nossa irmã Ana, ele que está completando mais um ciclo de vida essa semana que começa. Então, Senhor, fortalece-lhe o ânimo e a coragem, renova-lhe as energias para a luta. Pedimos igualmente, Mestre querido, pelo lar da nossa irmãzinha Edith, pelo lar dos seus familiares, para que haja paz, para que haja harmonia, para que haja esperança. E a nossa irmã Graça, nossa querida Gracinha, Senhor, orvalha essa mente que às vezes se deixa atormentar. Abençoa, Senhor, para que ela perceba e valorize as conquistas, para que ela tenha ânimo e coragem, para que ela se fortaleça sempre e possa distribuir sempre a sua boa vontade e o seu otimismo. Pedimos igualmente pelo lar da nossa irmã Solange, nossa querida amiga, com tantas lutas, mas está aí, Senhor, batalhando. Então, abençoa-lhe o lar, abençoa o lar dos seus filhos, seu companheiro, fortalece-a e anima. Ampara, Senhor, dá-lhe paz. Pedimos igualmente, Mestre querido, pelo lar da nossa irmã Verônica, pelo seu esposo, pelos seus filhos, por aqueles que lhes são caros. Abençoa-lhe o lar, envolve a todos os irmãozinhos espirituais que se encontram vinculados a ela, dá-lhe ânimo e clareza para a luta, que ela possa ter os objetivos claros, aqueles com os quais ela partiu do plano espiritual para cá. Clareia-lhe a rota, Senhor. Pedimos igualmente pela nossa irmãzinha Maitê, pelo seu esposo, Nívio, pelo lar da Juju, onde se encontre. Pedimos também, Jesus, por aqueles, pelo seu filho que se encontra tão próximo, mas no outro plano, por aqueles que lhes são caros. Abençoa seu lar, Senhor. Ilumina seus corações. Ampara-os, Senhor.
Peço igualmente pelo lar da minha irmã Babi, sempre companheira, para que ela tenha força para enfrentar suas batalhas, suas dificuldades, que não são poucas. Abençoa seus filhos, seu companheiro, abençoa todo esse grupo de amigos espirituais. Eu digo amigos, Senhor, porque eles são cobradores com direitos, que eles sejam amparados, auxiliados. Peço também pela nossa irmã Glória, Renato, pelo lar dos seus filhos, Clarice, Guilherme, pelo Bernardo. Senhor, que haja paz nesse lar, que haja entendimento, que os corações sejam tocados e envolvidos. Derrama sobre eles, Senhor, o teu amor, a tua luz. Ampara a todos. Peço igualmente, Mestre querido, por nosso lar, pelos filhos que nos confiaste, principalmente por aqueles que não te conhecem, ou melhor, preferem te ignorar. Peço por eles para que possas, Senhor, trazê-los para a rota, para o caminho. Mas peço por aqueles que lutam também arduamente para cumprir suas metas. Abençoa-os, Senhor. Ampara-os. Peço por todos aqueles que hoje não puderam participar do nosso encontro. E ainda pela nossa irmãzinha, Rosemary, pela sua mãe, que ainda está internada, pelos seus filhos, ela que também, Senhor, luta arduamente, aparentemente só, mas nós sabemos que não está só, que amigos a amparam, que a fortalecem, que ela possa sentir-lhes a presença e o calor, o afeto, para que ela se sinta fortalecida e encorajada. Então, Senhor, abençoa a todos, todos. Abençoa todos os espíritos que foram trazidos para junto a nós, partilharem destes momentos, por aqueles que estão em nossos cadernos de prece, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos. Obrigada, Jesus, por tudo. Muito obrigada, Senhor. Ampara-nos sempre. Obrigada, Jesus. Que assim seja. E Alice, que eu não pedi. Alicinha, eu esqueci de você, mas a espiritualidade não esqueceu. Aqui é tanta gente, a gente está esquecendo. Quer cantar uma música? O Renatinho quer cantar uma música, Glória? Ele quer. E aí, Dite, eu esqueci. Acho que Dite eu esqueci. Perguntam de onde vem, deixa olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo, a certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo
persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido. E não há nada, nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido. E não há nada, nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. A força do bem. Renatinho, viu que todo mundo fica cantando a força do bem? Já está todo mundo quase sabendo, né? Está todo mundo cantando aí a força do bem, estou só Cantei vendo. direitinho? Hein? Cantei Cantou direitinho. direitinho. Até a Natane está cantando, né, Natane? Valeu o sorriso, né, Natane? Quero ver você mais. Hoje foi dia de químio, então daí agora bateu o cansaço e daí a força tá assim. Mas vai melhorar, se Vai Deus melhorar, quiser. vai melhorar. Vai, as minhas taxas deram super bem, parece que eu nem fiz químio, mas agora pegou, a químio bateu assim e deu uma moleza no corpo. Mas estou bem. Tá bom. Ah, que bom. Fico feliz. Gracinha. Tudo bem, tá tudo bem. Fiquei emocionada com a primeira música que a Glorinha cantou, a segunda também, mas a primeira eu acho linda essa música. Qual foi a primeira agora? Nem me lembro. Eu não sei cantar. A do início ou do Vem fim? Jesus e A do fim. os caminhos. É, É. É o fim dos nós tempos? precisamos. Fim dos tempos, né? Nós precisamos muito que ele está conosco presente, né? Para que se acorde todas as mentes, todas as consciências. Vai demorar um pouco, viu? Vai demorar um pouco. Edith, Tudo ótimo, Pepita. Bom final Rose. de semana para todos. igualmente, Edith. Rose. Boa noite, pessoal. A mamãe teve alta agora final da tarde. Aí mesmo? veio Bom, para né? casa. Que bom. Por isso que eu estava aqui administrando, entendeu? E agora se recuperar. Que bom. Se Deus quiser. E você já está mais recuperadinha? Tô, mas hoje eu acho que porque eu acordei muito cedo, eu tô sentindo bastante assim um cansaço, né? E também essa coisa de mamãe vir administrar, meu filho ir, ficar monitorando no telefone, acho que a ansiedade, isso também dá uma acelerada, mas mais uma etapa vencida. Que bom, que bom. Dona Meire. Tudo bem, tudo bem. Boa noite para todo Boa mundo. noite. Boa noite, Bom Meire. final de semana. Para vocês Meire, também. Meire, pelo capítulo de hoje, você já viu que você está na nossa frente. Vantagem, né? Está na frente, né? Já viu, né? Não, de jeito No nenhum. capítulo de hoje, já viu que já está na nossa frente, né? Mas, olha, trato é trato. Quem chegar lá, arrumar um cantinho, não esqueça do resto do grupo, por favor. Né? Já procura a colina, já procura as colinas lá da Pepita. Vai procurar a colina, vamos procurar um cantinho bucólico lá. E tem uns que vão demorar mais a chegar, né? Mas vão chegar, um dia chega. Mas quem fica vai,
né? Compromisso. Solange. Tudo bem, Pepita? Foi ótimo o estudo. Boa noite para todos, viu? Tá bom. Alicinho, olha, pode ter certeza que a espiritualidade não te esqueceu, porque, na realidade, quando esse negócio de botar nominal é complicado, né? A gente quer, mas não... Olha, Alice, ela tem aquele remorso antigo. Pois ela é. não esqueceu de você. Isso não tivesse. Esse que eu Mas estava ela- rindo aqui. Eu falei, Mas ela- primeiro foi a Praça da Bandeira, agora esqueceu a gente. Já tinha estudo agora da recente. Mas ela vem Você visitar. vê que é um problema, daqui a pouco eu... Né, Pepita? Qualquer dia você me faz uma visita à noite, não é isso? Hã? Faça, Uma faça, visita, visita à qualquer dia me noite. fazer uma visita, então pronto. Tá bom. Uma coisa antiga. pelo jeito, Alice, é um negócio ela estava antigo. dirigindo aquele carro branco. Era um Fusca branco, era um Fusca, tá? Era um Fusca. Era um Fusca, tá? É o carro que ela comprou da Marta. Não começa, Gracinha, que esse grupo não sabe dessa história. Vem com essa história, não. É melhor não saber, não, Gracinha. Deixa É pra lá. melhor não saber, porque eles vão pensar que a minha mulher Então, conta vai. história também. Tá. Tá bom, vamos